Olá, estou aqui de novo. Vou falar mais um pouco sobre o Tai Chi e os processos energéticos, né? Então, a maneira como eu conceituo o Tai Chi é uma área de conhecimento da energia vital, né? Como, por exemplo, na área de gerenciamento de projetos, né? Nós temos área de conhecimento de custos, área de conhecimento de riscos, área de conhecimento de qualidade, tempo, né? Ou seja, eu conceituo o Tai Chi como uma área de conhecimento da energia vital, ou seja, da nossa energia vital, né? Nossa dimensão energética. E, como o próprio gerenciamento de projetos também conceitua, existem processos que acontecem nas áreas de conhecimentos. No caso do gerenciamento de projetos, seria conforme a fase, né, do projeto, ou seja, no início, no meio ou no fim do projeto, vamos dizer assim, genericamente, né? O início, o planejamento, a execução e a finalização, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, as áreas de conhecimento existem processos, os principais processos relacionados àquela área de conhecimento. Então, o Tai Chi, como um método, né, uma técnica, a área de conhecimento da energia vital também tem seus processos que acontecem, digamos assim, ao longo da execução da área do projeto, vamos dizer assim. Ao longo, eu diria talvez ao longo da vida, né, ou da carreira da pessoa, né. Então, nesse sentido, a relevância, né, ou a irrelevância também do Tai Chi, né, da prática, né? Ou seja, qual que é o conteúdo que a pessoa vai conhecer ou vai experimentar ou vai desempenhar. Ou seja, a gente pode dizer que a nível do Tai Chi, vamos comparar dois praticantes de Tai Chi, né? Então, um praticante pratica há muitos anos, né? Mas quais foram os processos energéticos que ele experimentou, pelos quais ele passou, que ele conheceu, né? Então, vamos um exemplo hipotético, a gente pode dizer que esse praticante, na carreira, né, no prazo, no tempo que ele pratica, de repente ele conheceu poucos processos energéticos, experimentou poucos processos energéticos e até, quem sabe, processos energéticos assim menores, né? Agora a gente pode dizer outros praticantes, um exemplo, um modelo hipotético, né? Que às vezes eles podem praticar Tai Chi menos tempo, vamos supor um ano, ou enfim, pouco tempo, um mês, né? Estou dando exemplos hipotéticos. Mas, no entanto, os processos energéticos, os eventos, né? As coisas que ele experimentou, que ele conheceu, né, pelas quais ele passou nesse um mês, por exemplo, podem ter sido processos relevantes, processos importantes, processos maiores e significativos. Então, por isso que eu digo, os praticantes, cada praticante ele tem basicamente uma visão, uma opinião, uma experiência, né? Eu até compararia, às vezes, você vai fazer um tour, né? Um passeio em grupo, né? Mas não quer dizer que cada pessoa individualmente ela teve a mesma impressão, a mesma opinião, ou a mesma experiência. Então é uma coisa plausível, né? Que de repente umas pessoas naquele mesmo passeio, mesmo grupo, mesmo momento, é bem plausível que às vezes uma pessoa possa ter ficado fortemente impressionada, como o passeio foi legal, como foi bacana, gostei muito, vale a pena.
E às vezes a pessoa ao lado dela, de repente, ela pode ter até uma opinião oposta, né? Não gostou muito do passeio, achou meio sem graça, enfim, não valeu a pena, né? Então, uma maneira de expressar isso é os processos energéticos, que naturalmente são processos interiores, são processos invisíveis, e que se insere na subjetividade individual de cada pessoa, né? E, portanto, no Tai Chi e em outras atividades, o tempo nem sempre é o melhor critério, né? Para você avaliar a relevância, né? Então, por exemplo, tem uma pessoa que pratica Tai Chi há 100 anos, por exemplo, né? Então, isso induz, né, o público a... Nossa, essa pessoa deve saber demais, né? Tem um conhecimento, assim, enorme, né? De repente, por exemplo, tem uma pessoa que pratica Tai Chi há um ano. E aí você diz, não, essa pessoa é um principiante, ela só deve saber o básico. Mas eu diria que você teria que avaliar o conteúdo da experiência, né? Da experiência do usuário, vamos dizer assim, user experience, né? Dessa pessoa que pratica há 100 anos e dessa pessoa que pratica há um ano. Então, o que eu quero dizer, conforme os processos que a pessoa, as experiências pelas quais ela passou, eu não descarto que de repente uma pessoa que pratica um ano possa ter um impacto mais profundo, uma experiência mais profunda do que uma pessoa que pratica 100 anos. Porque você tem que ver não só o tempo de prática, mas os processos energéticos pelos quais a pessoa passou ao longo desse tempo. Obrigado, até a próxima.